A paz do Senhor, professores das classes de pré-adolescentes, grata a Deus por essa oportunidade, por estarmos aqui hoje para discutir a lição número 2, por tema A Autoridade da Bíblia. Grata pela vida do irmão Vitor Cailo, que irá participar conosco da gravação desse podcast. A paz do Senhor, irmão Vitor Cailo. Paz do Senhor, irmã Fernanda, paz do Senhor a todos que nos ouvem. É uma alegria estar aqui também participando desse podcast e estarmos juntos meditando na palavra e também dando auxílio aos professores da classe lição dessa faixa etária de pré-adolescentes, que engloba essa idade de 11 e 12 anos. Perfeitamente. A lição de hoje, a autoridade da Bíblia, ela se encontra em Atos, capítulo 17, versículos do 10 ao 15. E na própria primeira página da lição, ela mesma já vem nos trazer que a Bíblia diz que eles sejam teus por meio da verdade, e a tua mensagem é a verdade. Isso está escrito em João 17, 17. E o espaço pedagógico da nossa lição, ela já nos traz subsídios, porque ela vem já de pronto nos dizer que conhecer as escrituras sagradas é fundamental para se ter um relacionamento íntimo com Deus. E Jesus Cristo é a palavra viva, enquanto a Bíblia é a palavra escrita. E por meio da Bíblia, Deus, ele se comunica com os seus. Então, essa lição, professores, é uma lição muito importante. O nosso maior objetivo com ela é tornar o assunto compreensível, de modo que nossos alunos eles possam captar a mensagem, eles possam se envolver com o tema da lição. Para tanto, a lição já nos traz quais são os nossos principais objetivos. O primeiro deles é destacar a superioridade da Bíblia comparada aos outros, todos os outros livros, apresentar o milagre da coerência do texto bíblico, ressaltar essa autoridade da Bíblia e já partiremos para os comentários a respeito da nossa lição, a partir do tópico 1. Vamos passar a comentar a respeito dela e eu já transferirei a palavra para o irmão Vitor Calho. Mas antes, irmão Vitor Calho, me responda uma pergunta. O senhor já ganhou uma Bíblia de presente? E outra, o que o senhor sentiu quando ganhou essa Bíblia? Olha, já sim, e é uma alegria enorme, né? Quando logo na infância eu recebi a minha primeira Bíblia e foi o meu primeiro contato também com a literatura. Eu já me empolguei bastante e que já quis escrever a Bíblia. Eu queria aprender a escrever enquanto aprendia a ler, e eu lia e escrevia o texto. Era algo com bastante entusiasmo, com tudo que a gente é cercado no meio evangélico a respeito do amor à palavra de Deus. Então, eu recebi a Bíblia com muito entusiasmo. Esse foi o meu primeiro contato com a Bíblia, tentar escrever toda a Bíblia. É verdade que eu não consegui, imagina escrever à mão toda a Bíblia, era meu objetivo naquela época, mas foi algo com bastante entusiasmo, com bastante gratidão a Deus, né? Bênção. O senhor já se encontra com a palavra, fique à vontade para fazer os seus comentários a respeito do tópico 1 da lição. Vamos partir dele. Certo. O tópico 1 da lição, ele começa falando, né, apontando a Bíblia como um livro, não só como um livro religioso, digamos assim, mas um livro que é destaque em todo o mundo, né? O livro mais vendido, o livro mais lido historicamente. Então, não é um livro qualquer, é um livro que está acima dos demais, é o que a gente chama na lição de o livro dos livros, que é a palavra de Deus, que revela a palavra de Deus, é a revelação de Deus aos homens. A maneira dos homens serem alcançados pela revelação de Deus é através deste livro, que também foi o primeiro livro a ser impresso, é, no século passado, né, na década de 40. Então, mostra que é um livro que tem um destaque, uma relevância mundial, apontando para ele não só na parte que toca as nossas almas, mas também um livro histórico, um livro que pode ser encarado de maneira
também para as pessoas que não creem em Deus como uma referência, que deve ser sim conhecido como um ensinamento da história da humanidade. Ele tem conteúdos que trazem revelação, trazem respostas sobre vários momentos da história da humanidade, de muitos anos passados, não só dos 2000 anos para cá, né, no Novo Testamento, mas de antes mesmo disso, momentos no Egito, na Babilônia, a nação de Israel, contando a história mesmo de tudo que aconteceu. Então, é um livro relevante para toda a humanidade, não é um livro qualquer. Então, a gente aponta para isso também, que seja destacado isso para o nosso pré-adolescente que está recebendo essa mensagem, entender que a Bíblia não é um livro para passar despercebido, até mesmo para as pessoas que não creem em Deus. É um livro que tem relevância para toda a sociedade, tem conceitos, estudos ali para todas as pessoas aprenderem ensinamentos de séculos, né, de milhares de anos que foram escritos. E até isso é algo interessante que já aponta já aí para próximo tópico, o segundo tópico, né, que um livro que foi escrito, não, na verdade não é um único livro, né, é uma coleção de livros, isso é apontado também. Então, essa coleção de livros que forma um único livro, que aparentemente parece até ter um único autor, né? Tão afinado, tão assertivo Coerente, ao né? fim, é isso, com tanta coerência. Então, é algo que já vai ser apontado no segundo tópico, que é importante se destacar no primeiro. Olha, esse livro aqui ele foi escrito ao longo de milhares de anos por diversos escritores, que trouxeram ali a sua contribuição, foram inspirados por Deus, claro, mas aí você mostrar que tudo está afinado, está coerente, faz parte também até da perspectiva de apontar a autoridade da Bíblia, né? Como é que um livro que foi escrito ao longo de milhares de anos se mantém tão afinado? É interessante apontar isso. É verdade, irmão Vitor. Inclusive, no texto da lição, quando a lição retrata justamente isso que o senhor está falando, a própria lição ela cita um texto importante que nós levemos ao conhecimento dos nossos alunos, que está escrito na segunda carta aos Timóteos, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos do 15 ao 17. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, devidamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Esse texto ele é muito relevante que seja citado durante o ensinamento da lição, e é importante que a gente também mostre os dados históricos que a própria lição ela nos traz, porque isso chama a atenção dos nossos alunos. Por exemplo, a palavra Bíblia. De onde foi que surgiu a palavra Bíblia? Um questionamento bem interessante para chamar, despertar a atenção dos alunos, porque essa palavra Bíblia, do latim, ela é derivada de conjuntos de livros, o que vem da mesma raiz da palavra biblioteca. Então, você mostrar para o seu aluno que você carrega em suas mãos a maior biblioteca do mundo, e como o irmão Vitor falou, o livro mais coerente, que foi escrito no decorrer de milhares de anos, e ele continua com a mesma essência, com a mesma palavra, a mensagem ela não foi perdida, a mensagem é a mesma do começo até hoje, e será eternamente, porque a própria palavra nos diz: céus e terras passarão, mas a palavra ela permanecerá para todo sempre. Amém. Essa pontuação da coerência que se aponta, né? Isso é importante ser destacado e também ser destacado algumas coisas sobre a credibilidade da Bíblia, dela ter sido adulterada, dela passar por tantos anos, por tantas mãos, né? É bem verdade que nós não temos os textos
originais, que foram, por exemplo, as cartas de Paulo. Você não tem, é, dificilmente você vai ter um texto que você vai dizer, olha, esse texto aqui, quem está aqui à mão, o próprio apóstolo Paulo que escreveu. Você não tem ali a caligrafia dele. Mas nós temos um apontamento para a credibilidade do texto, né? Nós temos as cópias, né? Que foram feitas várias cópias. Aí vai também até próprio credo apostólico, né? A crença na igreja, que a igreja é quem manteve isso. A igreja que recebeu esses textos, que distribuiu entre as demais comunidades cristãs. Então, a igreja, essa crença também que a igreja manteve isso, a igreja primitiva, que foi responsável por verificar, por validar a autenticidade. O próprio texto que nós vamos ler aí para fazer o preparo da aula, né, que é Atos 17, do 10 ao 15, esse texto que é o texto da lição, mostra ali a igreja de Bereia preocupada em estar comparando os textos, validando as escrituras. Tudo isso é o que nós cremos que foi feito, a maneira como a igreja, falando do Novo Testamento, a igreja manteve a autenticidade, um cuidado muito grande que os copistas tiveram, textos, cópias, né, de épocas bem diferentes, sem discrepância, sem apontar que algum copista mudou alguma coisa, textos de uma data bem próxima da data que nós sabemos que foi o texto original. Algo também que falando sobre data que nós podemos destacar é que, por exemplo, há várias figuras históricas que têm seus escritos ou seus conteúdos muito posteriores da época que viveram, enquanto nós temos ali textos falando sobre a vida de Jesus ainda no primeiro século. Então, tudo isso é um destaque da proximidade, da veracidade, da credibilidade que nós podemos dar ao texto sagrado, sem falar também do Antigo Testamento. Todo o cuidado que a tradição judaica teve em manter as escrituras sem mudar nada, um respeito sagrado, até na hora de escrever palavras, por exemplo, no livro de Jó, uma preocupação, quando vai falar que amaldiçoou Deus, ele troca a palavra, os abençoou, era uma preocupação tão grande, né? Com respeito, com a sacralidade, com o sagrado. Então, foram pessoas muito piedosas, que tiveram muito cuidado em manter um texto autêntico, sem alteração, uma preocupação que os copistas tinham de contar cada linha ali na hora de fazer a cópia, ver se eles errassem a quantidade de letras, eles contavam quantas letras tinham. Se eles errassem, eles jogavam fora, não tinha rasura. Então, é algo assim que você vê que teve todo um cuidado ao longo de milhares de anos, aí pelo menos 1.500 anos de período em que foi escrito. Então, é um cuidado especial que nós podemos ver dos copistas para manter a autenticidade. Por exemplo, o professor pode estudar o que aconteceu em relação aos manuscritos do Mar Morto, que recentemente, né, eu digo recentemente porque realmente não faz muito tempo, é, encontraram os manuscritos que tinham uma época muito antiga e estavam do mesmo jeito que os manuscritos que foram de épocas mais recentes. Então, cuidado ali, sempre mantendo o texto autêntico dos copistas. Isso é muito importante para nós que queremos na Sagrada Escritura e para passar para os nossos jovens ali que estão aprendendo, que são que recebem um enfrentamento, questionamento de fé, com certeza em algum ambiente, e eles terem resposta, não, eu creio numa Bíblia que ela, sim, teve um cuidado científico, teve um cuidado cauteloso ali, o cuidado nas traduções também. Quem faz as traduções tem um cuidado, não é feito de qualquer maneira. Então, tudo isso deve ser colocado também para os nossos adolescentes, a respeito também da credibilidade da palavra, a respeito das profecias que se cumpriram. Tem textos que é, os que não creem na palavra apontam que não pode ter sido escrito antes,
porque dá tantos detalhes do que ia acontecer e realmente aconteceu historicamente. Então, como é que pode? Esse texto foi escrito antes mesmo, tem gente que duvida, mas nós sabemos que a palavra de Deus é revelação, é profecia, e por isso que se cumpriu da maneira como foi profetizado. Então, tudo isso aponta também para a autenticidade, a credibilidade das Sagradas Escrituras. Amém, é verdade, irmão Vitor. E isso é tremendo, porque nós vemos, às vezes em alguma notícia, em algo assim do tipo, que as pessoas não crentes, até ateus, quando eles se envolvem em questionar e estudar a Bíblia para poder apontar, para fazer questionamentos, para demonstrar alguma contradição ou algo do tipo, eles, pelo contrário, se convertem, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito poderosa e não há quem encontre contradição nesse livro. Isso é tremendo, é um milagre, é um puro milagre, e nós precisamos deixar claro para os nossos alunos que a Bíblia ela foi inteiramente inspirada por Deus. Foram homens que escreveram. Como o irmão Vitor colocou, a Bíblia ela teve diversos escritores, cada um na sua cultura, na sua língua, no seu tempo, mas ela é uma só, a mensagem é uma só, a coerência é a mesma e nada mudou desde o início de quando ela foi escrita, as profecias que foram cumpridas, como o irmão Vitor bem colocou, tudo isso pela divina inspiração. Ela foi escrita por homens, mas foi inspirada por Deus. Passando para o tópico 3 da lição, irmão Vitor, o tópico 3 já tem por tema A Bíblia diz, Deus diz, porque a Bíblia é a revelação da palavra do Senhor. E é comum até os nossos próprios alunos ouvirem falar na escola, de algum colega, que todos os caminhos levam a Deus. Essa é uma frase bem comum da gente ouvir falar de vez em quando, mas é uma frase que não condiz com a verdade. Só existe um caminho que nos conduz a Deus, que nos leva a Deus, e esse caminho é Jesus Cristo. E Jesus é a palavra viva e a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Isso é muito importante que seja frisado e que seja dito para os nossos alunos. A palavra de Deus é a que é a verdade. É verdade. É importante destacar essa questão da verdade, pois, falado isso no Evangelho de João, Jesus fala, eu sou a verdade, né? Nós vemos em todo o Antigo Testamento, mostrando que Deus é o nosso rochedo, que seria a verdade fundamental sobre a qual nós alicerçamos toda a nossa realidade. Porque essa questão da verdade, a palavra de Deus é a verdade, ela é essencial. Nós precisamos destacar isso, pois sem a verdade, né, a lição até toca dessa forma que existem algumas pessoas dizem, não, várias verdades, todas as religiões levam a Deus, e isso é dito por aí afora. Mas quando você tem várias verdades, você, na verdade, tem verdade nenhuma. Se tudo é verdade, não existe verdade. E quando nós chegamos nesse ponto, nós perdemos qualquer afirmação sobre lei moral, sobre moralidade, sobre o correto e o errado, sobre o bem e o mal. Se não existe uma verdade uma autêntica, verdadeira, um fundamento, não existe o bem e o mal, é tudo uma questão de opinião. Então, existe sim Deus que é bom, que diz o que é bom, ele que definiu, ele criou e disse, veja o que é bom. Foi, tá lá. Se você abre em Gênesis, ele vai, conforme vai criando, viu que era bom. Então, é ele quem diz o que é bom, é aquilo que é a vontade dele, que é o que é correto. Então, o que é errado, né, é aquilo que vai contra a vontade de Deus. Então, se você não tem Deus como aquilo que é o fundamento daquilo que é bom, você não vai ter realidade nenhuma. Não é sem lei, é de qualquer jeito, né? Não, não, não podemos deixar de frisar isso. Que quando a palavra se coloca como uma única manual de regra, de fé, isso é uma necessidade que nós temos como humanidade para que haja o correto e o errado. Sem Deus definindo aquilo que é bom, então tudo
pode ser feito, não existe como você ter um fundamento para criar leis, para dizer o que é certo e o que é errado, simplesmente não tem como. Então, mostrar, apontar essa necessidade aí da existência de uma verdade, de uma única verdade, que é Jesus Cristo, que se revela através da palavra de Deus, para que possa existir todos os conceitos sobre o que é virtude, sobre o que é correto, né, o que é virtuoso. A gente precisa que a verdade seja colocada também como essa forma, né? Apontar isso para os nossos adolescentes, pré-adolescentes. Algo importante também sobre essa pontuação de que a Bíblia alcança, até citou até pessoas que ateus, né, que quando têm um contato com a palavra de Deus, passam a crer, né? Tem um exemplo que eu gosto de citar, que é de William Hunsey, né? Que ele deve ter escrito o melhor comentário do livro de Lucas, pelo menos na minha opinião, e o objetivo dele não era escrever um comentário do livro de Lucas. Ele era um ateu que queria apontar que ali tinha incoerências, que ali estava tudo errado, e aí ele viu um texto científico muito bem feito sobre a história de Jesus e se converteu. Estou aqui resumindo a história, mas é, em poucas palavras, isso, né? Alguém que queria confrontar a escritura, não, isso aqui não existe, isso aqui não. Eu vou provar que aqui está cheio de incoerência, que isso aqui não tem sentido nenhum. Foi lá e fez um ótimo trabalho apologético. Pensa, né? Glória a Deus. É assim que funciona. O Espírito Santo vai lá e toma para si. Glória a Deus, glória a Deus. É como diz o pastor Ezequiel Soares, a Bíblia é a bússola que motiva a nossa jornada espiritual. Isso é uma verdade tremenda. A própria lição ela vai nos dizer que a Bíblia é como um farol que ilumina o navegante para que a embarcação não sofra um dano a se chocar contra o rochedo. Nosso manual de santidade é a Bíblia, como o senhor bem colocou. Quer entender, quer saber como o que fazer, como se portar, está passando por uma dificuldade, quer uma resposta, quer um consolo, um acalento, está aqui. Aqui tem a resposta para tudo, tudo que você precisa, para tudo que você esteja passando, e glória a Deus por isso. Então, a Bíblia, ela tem a autoridade de Deus. Deus revela a sua vontade nas próprias Escrituras. O salmista, quando ele escreveu o Salmo o 119, no verso 105, ele diz que a palavra de Deus, ela ilumina o seu caminho. Então, isso precisa ser deixado claro para os nossos alunos, para os pré-adolescentes. Eles precisam passar a ter esse hábito de se familiarizar, de abrir a palavra, de ler, de ter uma intimidade com Deus. Quer conhecer a Deus? Abra a sua Bíblia, leia a sua Bíblia, tenha o ato de abrir a sua Bíblia todos os dias, escolha um texto para ler, faça uma leitura bíblica, um plano de leitura bíblica mensal ou anual, e dessa forma, cada um deles irá sentir cada vez mais o Espírito Santo falando com cada um deles. Isso precisa ser deixado bem claro e nossos alunos precisam ser instruídos nesse sentido. O senhor concorda, irmão Vitor? Com certeza, é extremamente importante esse incentivo ao contato com a Escritura, que é transformador, nós somos transformados, né, em nova criatura, em cristãos, em filhos de Deus, pela nossa mente. Deus vai renovar a nossa mente, Deus vai alcançar, através da luz, do conhecimento da palavra de Deus, que nós somos transformados, que nós somos alcançados por este Evangelho. Um destaque importante também que podemos fazer é quando no texto da lição os crentes ali, os cristãos de Bereia, recebem a mensagem do apóstolo Paulo e vão conferir. Será que a gente também faz isso no nosso dia a dia, quando a gente ouve uma mensagem, uma pregação, uma leitura de um livro cristão? Será que a gente pega a palavra de Deus para ver, olha, isso aqui realmente é verdade, confere. É importante que seja incentivado, porque hoje em dia, como o nosso pastor fala, há evangelho para todo gosto, né? Tem todo tipo de pregação por aí, e a gente precisa incentivar os nossos jovens, adolescentes, pré-adolescentes, a fazerem sempre um,
passarem uma peneira ali na palavra, usar a palavra como peneira para filtrar aquilo que está vindo até eles. É importante ter esse mesmo cuidado que os irmãos de Berea tiveram, de estar fazendo um filtro utilizando a palavra de Deus, pois assim nós vamos poder realmente ver o que vem do Senhor, o que vem do Espírito Santo, o que é verdadeiro, o que é segundo a vontade de Deus. Então, também passar este cuidado. E aí eles só vão poder fazer isso se eles estiverem lendo a palavra, se eles estiverem acompanhando dia a dia ali a leitura sagrada, então eles vão, conforme vão ouvindo, já vão, opa, isso aqui eu acho que não está muito certo. Deixa eu ver aqui na palavra. Realmente na palavra diz assim. Então, que possam estar tendo esse contato direto com a palavra de Deus, né? Um cristão que não tem contato com a palavra é como um marinheiro sem bússola, né? Sem céu estrelado, ele vai andar no mar aberto e sabe Deus onde vai chegar, né? Dificilmente, de forma na metáfora, a probabilidade diz que é quase impossível ele chegar no destino correto. E na vida cristã, eu vou dizer que é impossível. Sem a Escritura Sagrada, você não tem como conhecer a revelação de Deus, né? Você vai precisar ter um contato com a revelação de Deus, um contato com a palavra de Deus, para que você possa chegar a Jesus Cristo, conhecê-lo verdadeiramente, ter o Evangelho como aquilo que você vive, não só aquilo que você fala, né? Aquilo que você diz acreditar, mas realmente aquilo que você crê e vive, né? Se você não vive, então você realmente está só falando, e é totalmente diferente falar, que crê, do que realmente crer e viver conforme aquilo que acredita. É verdade, irmão Vitor, concordo plenamente. Com relação à conclusão da nossa lição, já nos encaminhando para a conclusão, a lição ela não é uma lição muito extensa, mas ao mesmo tempo é uma lição muito objetiva. Fique certo, professor, que Deus ele quer falar e fala conosco através das suas escrituras, através da sua palavra e também fala com os nossos alunos. E os nossos alunos, eles precisam ter a plena consciência disso, que ao abrir a sua Bíblia e ler a palavra de Deus, é Deus falando com cada um deles. E é onde nós encontramos, como eu falei, até os conselhos para as decisões mais importantes das nossas vidas. A Bíblia, ela nos direciona para o caminho correto, o caminho a ser seguido, como disse o irmão Vitor, é a nossa bússola, é o nosso direcionamento, é ela que nos leva para o caminho no qual nós devemos andar, nós devemos seguir. Sem esse direcionamento, nós estamos à deriva e, espiritualmente falando, nós estamos completamente perdidos, como disse o irmão Vitor. É interessante destacar, professor, que as lições, elas sempre trazem uma sugestão de dinâmica a ser desenvolvida na sala de aula e particularmente eu gosto muito dessas dinâmicas porque nós estamos tratando de uma faixa etária que requer certa atenção até para que eles possam se prender ao ensinamento da lição, e essas dinâmicas, elas nos ajudam muito no sentido de fixar a atenção dos nossos alunos e, ao mesmo tempo, fazem com que eles possam aprender através delas, né? E como a gente estava falando aqui sobre a coerência da Bíblia, da forma como ela foi escrita, sem nenhuma coerência, a lição, ela nos traz a dinâmica do famoso telefone sem fio, aquela brincadeira que eu acho que a maioria de nós já brincou em algum momento da vida, né? Onde inicialmente o professor tem uma mensagem já escrita e anotada, passa essa mensagem no ouvido de um aluno que vai sair comentando essa mesma mensagem, cada um no ouvido de cada aluno, e o último a escutar a mensagem vai ter que reproduzir essa mensagem para toda a classe. E aí o professor irá comparar as contradições que teve desde o primeiro que recebeu a mensagem, a primeira mensagem, ao último que vai reproduzir essa mensagem, talvez com alguma inconsistência aí, fica a cargo do professor comparar essas distorções. Com relação também à conclusão, o irmão Vitor ele terá a oportunidade de fazer as considerações dele, mas eu gostaria de deixar o texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 1,
versículo 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Professor, professora, ore para que Deus possa utilizar da sua vida através do seu Espírito Santo, com conhecimento e com sabedoria, para que vocês possam transmitir de forma abençoada essa lição para toda a sua classe. Irmão Vitor Calho, com a oportunidade. É verdade. Bem-aventurado aqueles que leem e creem nestas palavras, né? Porque eles alcançam alegria, gozijo, né? Quem está em contato com essas palavras alcança a verdadeira felicidade, que é Jesus Cristo. Essa lição que vai principiar falando sobre a autoridade da Bíblia, falar sobre vários pontos a respeito da Bíblia como um livro que tem sua importância histórica, social para a humanidade, um livro que está completamente afinado do início ao fim, um livro que tem é, vários pontos importantes na sua formação, que destacam a sua credibilidade, destacam a sua autenticidade, um livro que traz a verdade fundamental, que traz a palavra de Deus, um livro que tem a autoridade de Deus. Finaliza essa lição falando que é através da Bíblia que nós aprendemos como tomar as nossas decisões importantes na nossa vida, como nós aprendemos a escolher entre o que é correto e o que é errado, como nós aprendemos a ter o nosso coração no caminho de Deus e assim podermos ser bem-aventurados, porque lemos e cremos nesta palavra. Então, que seja apontado isso, que este livro é um livro que nos ensina o caminho que nós devemos andar. E por isso, aqueles que seguem esse ensinamento alcançam a bem-aventurança, alcançam o único motivo de gozo autêntico e verdadeiro, que é estar conhecendo a Deus, estar cumprindo a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Deus os abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser. A paz do Senhor, irmão Vitor. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor para todos, a paz do Senhor para a Fernanda e todos os que estão aí acompanhando esse podcast.